Então, como eu estava falando, essa aula de hoje é a nossa aula número 4 da disciplina de probabilidade estatística. Essa é a última aula de probabilidade estatística. Depois dessa aula, vocês vão ter a prova. E hoje a gente vai falar de estatística, basicamente, utilizando o Excel, como eu havia falado. Então, o Excel ele tem várias ferramentas bem interessantes e que poupam muito trabalho para a gente. Então, questão de média, desvio padrão, coeficiente de correlação, isso tudo, coeficiente de determinação, isso tudo ele dá para a gente com a gente simplesmente mostrando os dados para o programa. Então, é basicamente isso. Questão número 1. Então aí, gente, eu queria propor para vocês o seguinte. Quem tiver disponibilidade aí de abrir o Excel no computador aí e acompanhar a aula e tentar executar as tarefas também no Excel, é interessante, porque aí vocês já conseguem desembolar mais rápido o trabalho quando vocês precisarem fazer. E, além disso, provavelmente cai na prova alguma coisa relacionada a isso, e vocês acabam tendo mais facilidade na hora de fazer a prova, porque executando vocês vão ter o arquivo aí certinho. Eu vou lendo o enunciado, quem tiver o Excel pode abrir ele aí, o computador e tal, como eu havia comentado na aula, no grupo. Então, o primeiro exercício é: construam uma planilha no Excel contendo informações de 20 pessoas, sejam colegas de sala, familiares ou ainda os dados fictícios. Essas 20 pessoas farão parte de sua empresa e você precisa apresentar um relatório que pode ser uma planilha do Excel, com as seguintes informações. Então, em uma coluna, nome, outra coluna, sexo, outra coluna, idade, depois altura, escolaridade, salário. Nome, dificilmente a gente vai ter tratamento de dados estatísticos com nome, né? Só se você... É difícil, bem difícil. O sexo, às vezes, influencia, depende do que você vai fazer lá, o público-alvo, por exemplo, mas também dificilmente. A idade já tem alguma relação. A altura também, escolaridade e salário. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Dessas 6 variáveis, basicamente nenhuma delas se correlacionam, né? Se a gente parar para pensar. Por quê? Porque qual seria a relação entre, por exemplo, idade e o salário dentro de uma empresa? É difícil a gente ter... Pode ser até que exista uma relação, mas é difícil a gente achar essa relação, né? Então, ele fala que após a construída planilha no Excel, responda as seguintes questões. Determinar a média de salário, de idade e de altura. Depois ele repete salário, idade e altura de novo aqui, não sei por quê. Na verdade, só a média de salário, idade e altura, né? Porque o resto... nós só temos essas 3 variáveis que são quantitativas, né? Que é salário, idade e altura. O resto são variáveis qualitativas. Então, é só a letra A, B e C. Eu vou fechar aqui, então. Vou fechar e vou compartilhar com vocês a tela do Excel. Beleza. E vou indo lá e vou vendo. Então, eu vou começar. Eu sempre costumo começar da coluna 2. Então, eu vou ter nome em uma coluna, sexo em outra coluna, idade em outra coluna, altura, escolaridade, salário. Como a gente não tem aqui dados reais, nós vamos colocar dados fictícios, né? Então, é sempre interessante, para a gente trabalhar só com número na nossa planilha, a gente definir qual é a unidade de medida na frente, no cabeçalho, vamos dizer assim, da nossa coluna. Então, por exemplo, altura em metros, salário em reais. Isso aqui, gente, simplesmente... E aí eu vou colocar anos inteiros. Isso é uma forma de trabalhar, tá? Se vocês quiserem colocar aqui, o Excel tem boas
possibilidades. Eu vou juntar essas 3 colunas aqui, ó, mesclar e centralizar, e vou chamar isso aqui de planilha de funcionários. Vou botar em negrito. Vou aumentar um pouquinho de tamanho. Beleza. Então, funcionário 1. Vou aumentar um pouquinho. E aí eu vou pegar essa setinha aqui, ó, colocar do lado do meu... Quando eu tô com o cursor aqui na minha célula aqui, ó. Aí ele tem uma setinha embaixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ele tem isso aqui. Quando eu chego ao meu cursor, ele muda lá a forma. Se eu puxar para baixo, ó, ele já dá, ele já coloca, ele já passa o funcionário 2. E assim sucessivamente. Ele vai, como ele está a ordem, como está 1 aqui, ele vai seguir essa ordem. 1, 2, 3, 4. Então, como eu quero 20, eu vou colocar 19 aqui, ó. Pronto. Então, tenho todos os meus funcionários. O meu sexo ou é masculino... na verdade, assim, hoje em dia, com a pluralidade aí, a gente tem várias determinações, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com masculino ou feminino. Então, ó, masculino, masculino, feminino, arbitrariamente, tá, gente? Vou colocando aqui arbitrário, ó. Beleza. E na idade também vou fazer aqui arbitrariamente, tá? Então, esse aqui tem 19 anos, esse aqui tem 35, esse aqui tem 32, esse aqui tem 22, essa aqui tem 49, essa aqui tem 60, esse aqui tem 50, esse aqui tem 38, esse aqui tem 44, esse aqui tem, sei lá, botar um número mais baixo, 18, esse aqui tem 19 também, 25, esse aqui tem 49, 60, 70 já fica mais complicado, né? 60 também. 55, 38, 33, Jesus Cristo, 45, 28, 22 e 21. Essas são as nossas idades. E de altura, normalmente os homens são um pouco mais altos. Então, esse aqui tem 1,80, esse aqui tem 1,70, essa moça aqui tem 65, essa aqui tem uns 62, essa aqui tem uns 60, esse aqui tem uns 70. Vamos lá, e aqui eu vou colocando um arbitrário. Opa, amanhã, uns 70, 1,60, 1,65. Vamos montando nossa tabela. Opa! Vou botar um rapaz alto aqui, mais uma moça alta. Beleza. E escolaridade. E aí eu vou arbitrar. Escolaridade vai ser ensino médio ou ensino superior. Na verdade, esses funcionários aqui, eles têm só o ensino médio. Então, todos eles vão ter só o ensino médio. Bom, vamos fazer o seguinte. Coisa diferente. Ensino médio, ensino médio, ensino médio, ensino superior, ensino superior, ensino superior, ensino médio, ensino superior, ensino médio, ensino superior, ensino superior, ensino superior, ensino médio, 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 superior, médio, superior, médio. E aí a faixa de salário aqui, pessoal de ensino médio, eu vou colocar a faixa de salário entre 1.000 e 1.200, arbitrando aqui. Então, esse aqui ganha 1.200, ele tem ensino médio, esse aqui 1.150, 1.110, e quem tem ensino superior ganha mais, né? Então, esse aqui ganha 3.500, 3.700, esse ganha 1.200, 4.000, 900,
3.700, 3.800, 3.700, 1.100, 1.200, 1.150, 1.250, 1.000, 1.000, 5.000. Isso aqui é engenheiro. Ensino médio, 900, mais um de 5.200, outro engenheiro, e aqui vai ganhar R$ 1.000. Beleza. Então, basicamente, a nossa tabela aqui está pronta, com os dados que ele solicitou e com tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para ter linha entre tudo, só para ficar de mais fácil visualização. Eu prefiro assim. E aí ele faz o seguinte pedido. Ele pede na letra A para a gente determinar a média dos salários, na letra B, a média da idade e na letra C, a média da altura. Então, eu vou criar aqui, acho que aqui na frente vai ficar melhor. Letra A, letra B, letra C. Deixa eu colocar aqui para ficar bem explicadinho. Letra A, média das idades. Letra B, média das alturas. Letra C, média dos salários. E aí ele me pergunta, pede para eu fazer esse tipo de cálculo. Eu posso fazer esse tipo de cálculo de várias formas. Eu posso usar o comando eu posso somar todas as idades e dividir pelo número de elementos, que é 20. Oh, deu alguma coisa errada, né? Porque ele dividiu só essa aqui por 20. Então eu tenho que fechar aqui e fazer assim. Beleza, já tenho lá a média das minhas idades. Eu posso fazer a mesma coisa. Posso somar com o comando soma, abro parênteses, venho nas alturas, escolho todas elas, ó, de D3 até D22. Fecho parênteses e divido por 20, que é o meu número de dados. Também vai me dar a média das alturas. E a média dos salários, a mesma coisa. A soma de todos os salários dividido pelo número de dados que eu estou achando. Então, a minha resposta está aqui, ó. A média das idades, média das alturas e média dos salários. Agora, a gente também pode utilizar um outro comando. Deixa eu só ver, porque só para relembrar aqui, o que eu posso usar? Eu posso o comando média, não é esse comando? Med, deixa eu ver. O comando é média, só que com acento. Ah lá. Média, abre parênteses, escolho todos os meus dados, fecho parênteses e coloco igual. E coloco Enter. Beleza, tá lá, ó. Mais fácil, mais rápido e mais... não interessa. Porque se eu, por exemplo, se eu pegasse aqui e quisesse calcular, quisesse aumentar essa tabela aqui com mais 5 pessoas, por exemplo, e na hora que eu coloco a minha média aqui, em vez de eu colocar no C22, colocar no meu C27, por exemplo, à medida que eu for colocando dados aqui, ó, ele vai alterando a minha média lá, ó, sem necessariamente eu ter que dividir pelo número novo de dados. Então, utilizar o comando média, por exemplo, é mais interessante do que fazer desse jeito que eu fiz aqui, que eu usei o comando soma e dividi por um número fixo, que é o meu n, que no caso foi 20. Eu posso fazer também, nada me impede, de fazer um por um. Se eu tiver no desespero e não souber, ó, eu posso fazer um por um. Posso somar todos os meus números
Só estou mostrando para vocês, gente, que não existe uma única maneira de fazer as coisas aqui. E dividir pelo meu número n, que é 20. E também posso criar uma outra coluna, por exemplo, com o meu número n. Vamos supor, eu vou criar essa outra tabelinha aqui, tabelas que seriam tabelas complementares, e aqui colocar, por exemplo, o somatório, ou seja, soma, abre parênteses, de todos os salários, fecho parênteses, dividido pelo meu n aqui, ó. Na hora que eu der enter aqui, ele vai dar um erro, porque aqui seria 0. Não pode dividir por 0. Mas o meu n é 20, então quando eu coloco 20 aqui, ele vai chegar no mesmo resultado. Isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem várias formas, várias fórmulas, ó. Quando a gente tem o Excel, eu vou falando para quem não tem experiência nenhuma com Excel, tá? Cada uma dessas células aqui, quando eu clico nelas, aparece qual é a fórmula que eu usei para fazer aquele cálculo ali. Beleza? Então, por exemplo, aqui ó, é a soma, ou seja, o somatório da coluna C3 até a coluna C22. Isso tudo dividido por 20. Sempre fechando, e aqui tem que tomar muito cuidado com os parênteses para não acontecer igual aconteceu. Eu coloquei, por exemplo, aqui assim, ó, eu não fechei o parênteses, deu o número errado. Por quê? Porque ele pegou a coluna. Nesse caso aqui, ó, ele pegou a coluna C22, dividiu por 20 e depois somou. Por isso que deu errado. Então, muito cuidado na hora de escrever as fórmulas. Mas é isso. Esse exercício é basicamente isso. Eu mostrei para vocês aqui 3 formas de fazer esse exercício utilizando Excel. Beleza? Alguém está tentando fazer e não conseguiu? Alguém não entendeu alguma parte? Por favor, falem aí. Assim como o Excel, gente, ele tem fórmula para tudo. Ó, desvio padrão. Vocês podem pesquisar. Eu não sei de cor muitas. Só um minutinho. Tem várias fórmulas. Aí o que é interessante no Excel, assim, para quem não conhece, é que sempre que a gente vai fazer por exemplo, somar, eu quero que nessa minha célula aqui apareça a soma de 2 salários, vamos dizer. Eu sempre tenho que colocar um igual antes. Quando eu coloco um igual antes, o programa entende que ali vai existir uma fórmula. Então, por exemplo, esse mais esse. Beleza. Ele me dá a soma. Outra forma de fazer a média também, rapidamente, quando você não precisa dela... No... Oi? Se você puder aumentar o zoom aí um pouquinho, que tá bem pequeno, cara. Te agradeço. Melhorou? Melhorou. Show. Valeu. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma média se eu quiser saber a média, por exemplo, eu estou fazendo um estudo, mas eu não preciso criar, eu não quero criar uma tabela aqui mostrando qual é a minha média. É fácil, é só você escolher todos os dados que você quer, e aqui embaixo, no canto direito, inferior direito, você vai ter média, contagem, ou seja, a média aritmética, a contagem, o número de células e a soma dessas células. Então, ele dá aqui, se eu não quisesse fazer essas colunas aqui, quiser saber só o resultado, eu seleciono aqui e ele vai me dar. Ó, a média é 35,1, são 20 elementos e a soma é 702. Aqui é a mesma coisa. A minha média é 1,6995, a soma é 33,99, são 20 dados. Se eu escolho aqui, não vai me dar nada, justamente só a contagem, justamente porque aqui não são números, não são variáveis quantitativas. Tá legal? Eu pensei, deixa eu pensar aqui que eu ia falar. Escolhi. Bem, acho que é só isso mesmo. Então, o exercício número 1 é basicamente isso. Vou salvar.
Alguma dúvida? Vitor, você levantou a mão, era para esse aí, ou você quer fazer algum comentário? Não, era sobre isso mesmo, do Zoom aí. Tranquilo. Tá no esquema. Show de bola, então. Então, vamos passar para a questão número 2. Vou fechar. Vou abrir um novo. Então, a questão número 2, ele fala, é esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. Então, ele está fazendo uma afirmação, ele está afirmando, né, mesmo ele falando que é esperado, que quanto mais idade uma pessoa tem, menos massa muscular ela vai ter. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 20 mulheres com idade entre 40 e 79 anos e observou em cada uma delas a idade e a massa muscular. Ele pede para a gente construir o diagrama de dispersão e interpretar esse diagrama, para a gente calcular o coeficiente de correlação linear entre x e y, para a gente ajustar uma reta de regressão para a relação entre as variáveis y e x, ou seja, x independente e y dependente. Considerando a reta estimada no item C, estime a massa muscular média de mulheres com 50 anos. Beleza, são 4 coisas. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Compartilhar a tela do Excel com vocês. Tá aqui. E vou pegar os dados. Eu tenho os dados massa muscular, que vai ser o nosso Y, e idade, que vai ser o nosso X. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Só queria conferir se é assim, se coluna é coluna. Mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Vamos colocar os dados. 82 de massa, 71 anos. 91 de massa, 64. 100, 43. 68, 67. 87, 73, 78, 80, 65, 84, 116, 76, 97, 100, 105, 77, 73, 75, 82, 78. Beleza? E aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 56, 73, 68, 56, 76, 65, 45, 58, 45, 53, 49, 78, 73, 63, 70, 68. Show de bola. Já tenho aqui a minha tabela de massa muscular e idade. Então, vamos para a letra A. Ele pede para a gente construir um gráfico de dispersão, um diagrama de dispersão. Então, eu vou fazer o quê? No Excel, para eu fazer esse diagrama de dispersão, eu seleciono. Aí eu estou falando do jeito que eu faço, tá, gente? Pode ser que existam outras formas de fazer, mas esse é o jeito que eu faço. Eu seleciono as duas colunas, que são as duas variáveis, a variável dependente no lado esquerdo e a variável independente no lado direito. Venho e inserir, dispersão e a primeira aqui, ó, dispersão somente com marcadores. Quando eu clico aqui, ele cria esse aqui, que é um gráfico de dispersão. Então aqui, ó, eu tenho os meus dados. Aqui eu tenho os meus dados, ó.
71 é o que esses dados aqui, o que é? Aqui embaixo a gente vai ter a massa muscular, e acho que ficou o contrário, né? Olha lá, eu fiz, acho que ficou o contrário. Porque aqui embaixo que está a massa muscular, não é isso? 120, ó, não tem ninguém com 120 anos. Então, na verdade, eu tenho que montar o meu gráfico ao contrário, minha tabela ao contrário, ó. Inserir, dispersão, gráfico de dispersão. Se eu pegar... Só um minutinho, gente. Deixa eu fazer um teste aqui. Beleza. Tá aqui, agora sim. Aqui, na minha coordenada X, eu vou ter a minha idade, a idade das pessoas, e no meu eixo Y, coordenada X, não, eixo X. E no meu eixo Y, eu vou ter a massa muscular de cada um. Então, aqui, esse dado aqui é referente a um dos dados de lá. Esse dado aqui é referente a um dos de lá. Esse aqui dá para a gente saber, ó, é o maior dado, 116, ó. Então, a pessoa com 116 de massa muscular, ó, tem 45 anos. Então, essa pessoa 116, ela vai estar exatamente aqui no 45. E a gente consegue notar que esses dados, eles mostram que existe alguma relação entre idade e massa muscular. Porque se esses dados tivessem todos, um aqui, um lá em cima, outro aqui, muito dispersos, se houvesse uma dispersão muito grande nesses dados, a gente não teria como falar que existe uma relação entre idade e massa muscular. Mas isso aqui, estatisticamente, a gente consegue observar que existe uma relação. Ó. Ou seja, quanto maior a idade, menor a massa muscular. Concordam? Ó, quanto mais eu vou para a minha direita aqui no meu eixo X, que é a minha idade, mais baixa é o meu eixo Y, que é a massa muscular. Isso aí, de cara, dá para eu já pensar em uma coisa. Se eu for fazer uma regressão, a regressão seria o quê? Gerar uma reta que, para eu conseguir estimar alguma coisa, essa reta vai ter, se é uma reta, ela tem a forma AX mais B. O meu A, nesse caso, vai ser negativo. Por quê? Porque ela é uma reta decrescente, ó. Isso aqui é uma progressão decrescente. Por quê? Quanto maior a idade, menor a massa muscular. E é justamente isso. Quanto maior a idade, menor a massa muscular, então eu tenho uma decrescente. Uma reta decrescente. A reta decrescente, ela tem a característica de ter o A do AX mais B negativo. Mas depois a gente vai ver isso. Então, beleza, nós criamos o nosso gráfico de dispersão aqui. Ok? E agora, acabamos de analisar esse gráfico de dispersão, e agora a gente vai passar para a letra B. Calcule o coeficiente de correlação linear entre x e y. Para eu calcular esse coeficiente de correlação linear, eu clico com o botão direito e coloco adicionar linha de tendência. Esse é o jeito que eu faço. Quando ele me mostra aqui que eu coloco uma linha de tendência, eu estou vendo que basicamente é uma reta. Então eu vou deixar como linear mesmo. E aqui embaixo eu vou colocar exibir o valor de R ao quadrado do gráfico. Esse R quadrado nada mais é do que o nosso coeficiente de correlação. Então eu fecho e vejo. Agora eu tenho aqui a minha reta de tendência, ou seja, essa reta aqui é uma reta que ela foi criada através do método dos mínimos quadrados. Os erros de cada um desses pontos até essa reta são os mínimos, comparados a outras retas que poderiam ser descritas aqui. Que justamente é isso a nossa regressão, o nosso método do mínimo quadrado. Quando a gente faz o método do mínimo quadrado, a gente vai ter o menor erro entre cada ponto e essa reta aqui. Feito isso, quando eu coloquei lá no meu gráfico e pedi para que ele me desse o coeficiente R ao quadrado, ele está aqui, ó.
o meu R quadrado, o meu coeficiente de correlação é 0,67. Então, a gente vê aqui que, na verdade, essa relação entre idade e massa muscular, ele não tem uma grande relação, como a gente às vezes pensa que possa existir. Então, o nosso coeficiente de... perdão, gente, esse coeficiente aqui é o nosso coeficiente de determinação, tá? A gente tem que fazer a raiz quadrada disso aqui, ó. Na verdade, o nosso coeficiente de correlação vai ser igual a esse dado aqui, que é 0,6781, a raiz quadrada dele. Na verdade, o nosso coeficiente de correlação é esse aqui, ó. Então, na verdade, o nosso coeficiente é 0,82. Então, ele tem uma forte correlação, na verdade. Eu estava analisando o dado errado. Esse dado aqui que é o coeficiente de correlação. Então, na verdade, ele tem uma forte correlação negativa, né? Naquela tabelinha lá que ele criou, de 0,8 a 1 é uma coisa, 1 é perfeito, 0,8 a 1 é tal. Então, ele tem uma forte correlação. Mas, assim, para a gente pensar estatisticamente, é uma relação forte? Mas se a gente for pensar, na verdade, a gente tem 18% dos nossos dados aí, eles não... Um não justifica o outro. Isso aqui, ele significa o quê? Significa que eu consigo explicar em cada caso, 82% da minha resposta eu consigo explicar que a minha massa muscular é tal porque a minha idade é tal. Os outros 18% eu não consigo explicar. Então, na verdade, assim, é forte, mas só é porque ficou enquadrado entre 0,8 e 1. Mas, na verdade, assim, está bem no limiar. Eu não consideraria como forte se fosse uma pesquisa estatística, né? Vou mostrar de novo como que eu fiz o R2. Beleza. Eu vou apagar aqui, ó. Eu escolho os dados da minha tabela, seleciono eles e crio um gráfico de dispersão. Crio uma dispersão. Beleza. Criei minha dispersão. Não tem um R2 na minha dispersão, né? Eu clico em um dos dados, aperto o botão direito e coloco adicionar linha de tendência. Quando eu coloco adicionar linha de tendência, ele me dá qual é esse tipo de linha de tendência, qual é a regressão que eu vou usar, e aí aqui embaixo eu seleciono exibir valor de R quadrado no gráfico. Quando eu coloco isso, ele me dá o valor de R quadrado lá. Ó. Beleza? Provavelmente, assim, voltando a dizer, assim é o jeito que eu faço. Deixa eu ver aqui como é que faz aqui. Deixa eu só ver aqui. Se eu consigo fazer esse coeficiente de correlação. Acredito que assim vai funcionar também. Vamos ver. Olha lá, ó. Show de bola. Funcionou também. Esse dado aqui, ó. O que eu fiz? Eu usei a fórmula do coeficiente de correlação no próprio Excel, tá, gente? Aqui, ó. Correl. Selecione a primeira matriz, que é o X aqui, e a segunda matriz, que é o Y, e ele me deu o coeficiente de correlação lá. 0,8274. Negativo, porque é um coeficiente de correlação negativo mesmo. Se você pegar esse valor de R2 aqui, ó, que foi como eu fiz a primeira vez, e fizer a raiz quadrada desse número, ele vai dar o mesmo valor que o coeficiente de correlação encontrado. Aqui ele não deu negativo, gente,
porque eu fiz a raiz quadrada aqui. O que vai me dizer que é negativo é justamente eu entender que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então ele vai ser forte negativo. Beleza? Então, mostrei mais uma vez como que a gente pode descobrir um dado de duas formas utilizando aqui o Excel. Beleza? Vou deixar ali, vou partir para a próxima letra. Que ele me pede. Na verdade, a letra C eu já até fiz também. A letra B é usando o coeficiente de correlação. Oh, nada impede, pessoal. Mais uma coisa. Eu estou mostrando para vocês o jeito que eu faço. Eu já estou acostumado a fazer isso aqui. Nada impede de vocês criarem uma tabela aqui, ó, uma célula aqui com a fórmula do coeficiente de correlação. Nada impede, vocês podem fazer isso também. Só que dessa forma que sai automático para a gente. Estou falando isso porque a letra B, ele pede o coeficiente de correlação, a letra C ele pede ajuste uma reta, mas já está pronto. Foi justamente isso aqui. Foi quando eu criei lá, adicionar linha de tendência. A reta é justamente essa. E depois ele fala, considerando a estimativa do item C, estime a massa muscular média. Então, se eu precisasse estimar uma massa média aqui de algum dado que eu não tenho idade, o que eu vou precisar aqui? Só um instantinho, pessoal. Peraí. Eu tenho que formatar a minha linha. Na hora que eu adiciono a minha linha de tendência, eu vou tirar ela daqui e vou fazer de novo. Ó. Vou escolher meus dados, vou clicar com o botão direito e vou colocar adicionar linha de tendência. Ele pede para eu estimar um valor quando tem 50 anos. Então, para eu estimar um valor, eu vou precisar criar uma forma, criar uma equação. Aqui eu vou quadrado no gráfico e vou pedir para ele exibir a equação no gráfico também. E vou dar fechar. Agora eu tenho dois dados aqui, ó. Quais são os dois dados? O meu R quadrado, que está aqui, e a minha equação, que está aqui em cima. Então, por exemplo, com a minha equação agora, eu sei que o meu y é igual a menos 1. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quanto que vai ter a minha massa média de uma pessoa que tem 50 anos, é só eu pegar os 50 aqui e substituir por X, que seria pessoa com 50 anos, estimado a partir da nossa regressão linear aqui, é de 96,515 aí, quilos, sei lá, gramas, alguma coisa. Beleza, pessoal? Entendido? Alguma dúvida nesse aqui? Tá falhando ainda? É porque meu telefone tocou, deve ser por causa disso. Espera só um minutinho, pessoal. Já volto.
Pessoal, eu tive um pequeno imprevisto aqui, tive que sair um bocadinho. Voltei. Vocês conseguiram entender o cerne da questão? O que foi feito para a resolução? Primeiro a gente faz a tabela, colocando sempre o valor de primeiro a informação, o dado independente, que é o nosso X, porque a gente não está estudando uma relação entre idade, então o que influencia seria a idade, então o nosso X vai ser nossa idade, e o nosso Y, nossa massa muscular. E fizemos um gráfico de dispersão, a primeira coisa. Depois do gráfico de dispersão, adicionamos uma linha de tendência e, a partir dessa linha de tendência, pedimos que ele desse a equação da regressão, que é justamente essa aqui, e qual é o R quadrado da nossa linha de tendência. Agora, notem uma coisa. A gente está falando que é uma reta. A gente previu isso, né? Só que aí, se for uma reta, a gente tem duas análises que são interessantes para a gente fazer. Que são as seguintes. Essa regressão linear, ela faz sentido para a gente, mas ela faz sentido para a gente só em determinada faixa de estudo, que seria essa faixa de mais ou menos entre 30 e 90 anos, vamos dizer, ou 40 a 90 anos. Por quê? Porque se a gente usar essa equação aqui, geral, que seria a equação geral da nossa reta, se a gente extrapolar os números, por exemplo, se eu colocar a partir dessa equação aqui, qual seria a massa muscular de uma pessoa com, vamos supor, 120 anos, esse dado aqui já é um dado que é fora da realidade. Por quê? Porque a partir de determinada idade e depois de determinada idade, essa equação, essa regressão linear aqui não faz mais sentido. É a mesma coisa que a gente quisesse achar a massa muscular de um bebê de 1 ano. Vai ter 146 aqui, ó. Mais do que uma pessoa de 45 anos em plena saúde. Esse dado é irreal. Justamente por quê? Porque a nossa regressão, ela tem um espaço de quando a gente está estudando ela. Ok? Então, quando eu extrapolo demais esses limites, eu começo a ter resultados irreais. Ok? Alguma dúvida? Eu não tô com dúvida, não. Beleza, então vamos passar para a próxima questão. Vou salvar isso aqui. E vamos passar para a próxima. A próxima questão, ele fala: Fábio é químico e realizou um experimento em que se analisa a octanagem da gasolina em função da adição de um novo aditivo. Então, o resultado, a octanagem, vai estar em função do aditivo novo, que é em função da adição desse aditivo, desse novo aditivo. Para isso, foram realizados ensaios com percentuais de 1, 2, 3, 4, 5 e 6% de aditivo. Os resultados são mostrados na tabela a seguir. Então, eu tenho a tabela de X e Y, mesma coisa que a questão passada. E aí eu vou estudar essa relação. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do meu Excel. Eu vou ter no meu eixo X a adição, vou colocar aditivo, e no meu eixo Y, vou colocar X aqui só para a gente ter em mente, e no meu eixo Y eu vou ter a octanagem, que provavelmente é influenciada por esse aditivo. Vamos ver se esse aditivo, se existe alguma relação entre esses dados. Então, ele me dá aqui, com 1% de aditivo, a octanagem é 81,5%, com 2%, a octanagem é 80,5%, com 3%, a octanagem é 82,7%,
Com 4%, a octanagem é 83,1. Com 5%, a octanagem é 85,1. E com 6%, a octanagem é 83,9. Esses são os dados que foram dados pelo exercício. Aditivo e a octanagem, que a gente quer saber se existe alguma correlação entre esses dois dados. Então, o que eu vou fazer primeiro? Ele pede na letra A, construa o gráfico de dispersão e interprete-o. Então, seleciono os meus dados, inserir, dispersão somente com marcadores. Está aqui o nosso gráfico de dispersão. Ó. Beleza, com esse gráfico de dispersão eu consigo ver que, contrariamente ao que a gente viu anterior, que ele estava, quanto maior o valor de x, era menor o valor de y, aqui a gente vê o contrário. Ó. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y, tirando algumas exceções. Deixa eu só ver se eu copiei certo aqui. Copiei. Então, como eu tenho dados meio discrepantes aqui nessas extremidades, pode ser que a relação aqui não seja, a correlação aqui não seja uma correlação tão forte quanto foi anteriormente. Então, ele pede na letra B, calcule o coeficiente de correlação linear entre x e y. Então, correlação linear. O que eu vou fazer? Eu vou usar o comando correl. Abro parênteses, matriz 1, dois pontos, ponto e vírgula, perdão, matriz 2. Fecho parênteses, dou Enter. Ó, cheguei a um valor de correlação linear igual a 0,85, ou 85%, né? Então, olha só, beleza, está entre 0,8 e 1, é uma correlação forte. E agora, ela é positiva ou ela é negativa? A gente olhando pelo gráfico, aqui ele já daria, se fosse negativo ele daria menos. Mas olhando pelo gráfico, a gente vê que quanto maior o aditivo, quanto maior a adição do aditivo, maior a octanagem. Então isso quer dizer para a gente o quê? Que é uma correlação positiva. Tá entre 0,8 e 1, é uma correlação positiva forte. Beleza, vou para a letra C. Ajuste uma reta de regressão para a relação entre variáveis x e y. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em um dos dados, vou clicar com o botão direito e colocar adicionar linha de tendência. A minha regressão eu vou continuar como sendo linear, porque pelo que eu estou vendo aqui, ela é uma regressão linear. Eu vou pedir para exibir o valor de r quadrado no gráfico e para exibir a equação no gráfico. E vou dar fechar. Beleza. Ele já me deu aqui, ó. Ele me deu que a equação da reta de regressão linear é essa aqui, 0,74x mais 80,227, valor fixo, sem variação. E aqui a gente consegue entender a diferença entre uma correlação positiva e uma correlação negativa. Lembra que no gráfico passado, o valor de y agora era igual a menos alguma coisa x mais outra coisa? Aqui já não, ó. Aqui é 0 mais 0,74x mais 80. Ou seja, essa correlação aqui é uma correlação positiva. Quanto maior o valor do meu x aqui, ó, maior o valor do meu y. E esse coeficiente de determinação aqui deu 0,7299. O que é isso aqui? É simplesmente a minha correlação, o meu coeficiente de determinação ele vai ser igual ao meu coeficiente de correlação. Agora eu estou fazendo o caminho contrário. Então, é justamente o valor que foi encontrado ali no nosso gráfico, na nossa reta de regressão. Beleza, galera? Conseguiram entender aí a questão? Alguém tem alguma dúvida?
Show, aqui tá tudo certo. Aqui também tá tudo certo. Deu pra entender direitinho. Beleza. Deixa eu só confirmar aqui. Essa aula atividade são só essas 3 questões mesmo. A questão 1, aquela que a gente criou a planilha. A questão 2, que fala sobre coeficiente de correlação e reta de regressão e tal. E a questão 3 também basicamente igual à questão 2. Agora eu quero propor para vocês o seguinte. Realizem essas questões no Excel, mas depois façam na mão. E ver se o resultado encontrado quando vocês fazem na mão é o mesmo que vocês encontram quando faz utilizando o Excel. Essa é um bom exercício para vocês fazerem depois. Para encontrar essa função aqui, ó, é lá, se não me engano, na segunda aula de vocês. Ou na primeira. Método dos mínimos quadrados. Vocês conseguem chegar através dos seus dados de média, desvio padrão, tal. Você vai ter uma fórmula que você vai achar a sua equação, AX mais B. Então é interessante fazer isso, porque é uma forma de treinar também. Beleza? Eu vou mandar todas essas questões resolvidas no Excel para vocês agora lá no grupo. Se vocês quiserem dar uma olhada de como que foi feito e tal, tiverem alguma dúvida, e qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Beleza? Beleza. Então tá show então, pessoal. Boa noite para vocês aí. Daqui a pouco eu baixo essa aula e coloco lá no YouTube. Tá joia? Agora deixa eu correr aqui que eu tenho mais. Agora eu tenho aula de cálculo 3 para dar. Aí eu vi Na próxima aula, a gente já vai ter outra disciplina, tá, gente? A gente vai começar a estudar. Deixa eu só ver o que a gente vai começar a estudar aqui. Se alguém quiser assistir a aula de cálculo 3, pode me falar lá que eu passo para vocês, se vocês quiserem ver. A semana que vem a gente já começa com matemática instrumental. É um pré-cálculo, vamos dizer. Falando sobre funções e tal, a gente vai discutir muito função de primeiro grau, função de segundo grau, de terceiro grau nem tanto, mas a gente vai fazer, vai relembrar as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Então, matemática instrumental é uma matéria bem interessante e vai dar uma boa base para a gente entrar no cálculo, que já é nesse período também a terceira disciplina, vamos dizer. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Assim que eu colocar a aula, assim que eu subir com a aula, eu aviso para vocês. Valeu, galera. Show, valeu, Paulo.